dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos falando a respeito do Deus de aliança, ainda falando sobre os privilégios, os direitos da aliança que Jonatas fez com Davi e o que isso tem a ver com a nossa aliança feita de Deus por meio de Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar falando então de Mefibosete, como o herdeiro da aliança feita pelo seu pai. Comer à mesa do rei não foi o único privilégio concedido então a Mefibosete. Ele receberia também a herança que era perdida. Tudo que pertencera a Saul, seu avô e sua família, foi-lhe restituído. Isso incluía também a Ziba com seus filhos e seus servos. 36 pessoas iriam servir Mefibosete de 2 Samuel 9. Eles cultivariam as suas terras e colheriam também os frutos. Mas até onde ia a felicidade? Apesar da herança, ele continuava coxo. Enquanto meditava sobre isso, comecei a ver então os paralelos entre Mefibosete e eu. Vamos compartilhar. Nossos antepassados mais antigos foi Adão e Eva. Ele tinha uma grande herança, o mundo. Perdeu-a e veio a morrer por ter se desviado do caminho do rei. Por causa de Adão, perdemos a nossa herança. À medida que fomos crescendo, o nosso conceito do rei dos reis tornou-se cada vez mais deturpado. Certo dia, no auge do desapontamento, fugi, deixando para trás o pouco de verdade que possuía. Pensei, eu é que deveria estar no trono dando ordens, e no processo de correr ladeira abaixo, fiquei aleijado. Essa era o que se passava na mente de Mefibosete. Foi cocheando na escuridão, cada vez mais desiludido e insatisfeito, que o medo começou a corroê-lo. E se ele morresse? E se eu tivesse que ficar diante do rei, certamente ele me condenaria ao inferno. Tentou muitas vezes disfarçar usando máscaras. Era como um camaleão. Tornou-se aquilo que a ocasião exigia, para que alguém não o reconhecesse. Todavia, por baixo daquela camada superficial, ele foi encontrado. Não pôde nunca andar direito, porque era aleijado, mas recebeu o favor de Deus, a graça, recebeu a herança. Houve esperança. Pelo resto da sua vida, ele viveu diante da mesa do rei. Ele foi chamado pelo rei. Cristo, para nós, é tudo o que nós precisamos. E ele também já nos chamou para sentarmos à sua mesa. É um chamado do Filho de Deus. Ele é aquele que pode nos dar a paz. Ele é o príncipe da paz. Isaías 1,18 diz assim, vinde, então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eis o convite do rei para mim e para você. Hebreus 10, 16, 17 diz assim, este é o concerto que farei com eles naqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em seus corações e jamais me lembrarei dos seus pecados e também de suas iniquidades. O medo e a condenação desaparecerão. Romanos 9, 25 diz assim, eu estava ali,
nua aos seus olhos, sem nada para cobrir a minha pele, e ele me chamara amado, quando nada havia de belo em mim. Quando nos levantamos, quando aceitamos o convite, quando passamos a pertencer a Ele, isso é o suficiente. Isso faz parte da nossa herança. O medo vai embora. Podemos até continuar mancando, mas estamos diante do restaurador fiel. E ele diz lá em João 4,32, venham a mim, venham e comam. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Deus enviou para nós o nosso restaurador fiel. Quando sentamos à mesa do rei, nós também aprendemos sobre a herança que recebemos por meio de Cristo, do nosso Deus. Embora nossos pés possam continuar defeituosos, somos transformados de dia em dia, de glória em glória, na própria imagem de Jesus. Então, quando Adão pecou e morreu, perdeu o Espírito de Deus, mas quando Deus nos salva por meio de Jesus, há uma renovação do Espírito Santo e ele nos torna, capacitando-nos, curando, até mesmo o aleijado de carne. Imagina o aleijado na sua alma. Lembre-se, Deus é um Deus de aliança. E a herança, ela traz para nós dignidade, mas também traz a restauração. Não deixe de conhecer os direitos e privilégios da aliança que você fez com Cristo. Tenha certeza que você será ajudado, resgatado. Saia da tribuna da crítica e vá ao encontro de Jesus. Prossiga, não se acanhe. Lembre-se, Ele está pronto para nos limpar toda a impureza. Permita que Ele atenda às suas necessidades. Permita que Ele te ensine por meio da sua palavra e que as suas necessidades, elas serão satisfeitas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Lembre-se, a palavra de Deus, que nós somos co-herdeiros por meio de Cristo Jesus, de todas as bênçãos espirituais contidas nas regiões celestiais. E isso somente se nós aceitarmos o convite. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã.